Igreja Metodista Renovada. Essa é mais uma mensagem de edificação com o pastor Edmagno Vieira. Aleluias. A graça e a paz de Deus a todos. Amém. Nós estamos na quinta-feira do Eu Posso, podendo todas as coisas em Cristo que nos fortalece. E hoje nós vamos para mais um episódio do nosso propósito. O nosso propósito hoje é Eu Posso Aprender com Jesus. Esse é o tema da mensagem nesta noite. Você pode aprender com Jesus. Então o que eu posso aprender com Jesus? Capítulo de número 11 de Mateus. O texto para nossa meditação está no versículo de número 29 e 30, para nossa meditação. Diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Repita: aprendei de mim. Aprendei de mim. Repita de novo. Ele vai dizer por quê? Porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Nós precisamos aprender com Jesus, porque nós vamos encontrar descanso para as nossas almas. É isso que a Bíblia diz. E quando nós aprendemos com Jesus, nós encontramos descanso para a nossa alma. E o que nós temos visto são almas cansadas. A alma fala sobre emocional. A alma é a parte do sentimento. Então, existem muitas pessoas que estão debilitadas emocionalmente. E essa debilidade também tem raízes espirituais. E nós precisamos de Jesus, porque Jesus consegue interagir com o nosso espiritual, com o nosso emocional e com o nosso físico, porque Ele é Deus. Amém? Então, vamos orar. Pai Santo, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta noite e pedir que a luz do Senhor venha nos iluminar, para que nós possamos aprender um pouco mais debaixo da unção da Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de poder estar aqui neste lugar, poder te servir e te louvar. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Senta no teu lugar e vamos caminhar aqui no aprendizado com Jesus. Já que nós estamos falando sobre o tema Eu Posso Aprender com Jesus, então nós vamos ver aqui algumas coisas que nós só aprendemos com Jesus. Lógico que o aprendizado é muito grande, mas alguma coisa eu separei aqui importante para que nós possamos aprender e crescer, para que a nossa alma tenha descanso. Então a primeira coisa que eu preciso aprender com Jesus, que eu aprendo com Jesus, que fazer julgamento não é uma atitude correta. Fazer julgamento não é uma atitude correta. Nós temos a mania, nós temos o costume de fazer julgamento das coisas e das pessoas sem estar embasado na verdadeira essência da coisa. Nós não temos informações suficientes, nós não temos conhecimento de muitas coisas e queremos fazer julgamento de situações, fazer julgamento da vida de algumas pessoas, e a Bíblia diz que julgar não é certo. Nós não podemos julgar, porque Deus não nos chamou para sermos juízes. Tudo bem? Se você tem o costume de julgar, de se colocar como juiz, você está pedindo juízo sobre a vida da pessoa, e a Bíblia diz que aquilo que o homem semear, certamente ele ceifará. Aquilo que você semear, você vai colher. E esse é um princípio lógico espiritual. Tudo que a pessoa semeia, ela colhe. E se você semear juízo sobre a vida de uma pessoa, quando você precisar de misericórdia, você não terá misericórdia, você terá juízo também, porque você plantou juízo. Como nós somos pessoas falhas, nós precisamos de misericórdia o tempo todo, porque nós erramos o tempo todo, nós somos falhos. E nós precisamos da misericórdia de Deus, é a misericórdia de Deus que nos renova, que nos mantém de pé, porque se Deus fosse tratar conosco segundo o nosso comportamento de gente, de ser humano que nós somos, nós estaríamos condenados.
Mas como Deus é um Deus de misericórdia, e a misericórdia dele se renova a cada manhã, nós não recebemos o juízo de Deus pelas nossas falhas, que nós merecemos juízo. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E nós erramos, e não tem ninguém santo no mundo, todo mundo erra, de uma maneira ou outra, erra com pensamento, com palavras, com ações, a gente está sempre errando. E por isso que nós precisamos da misericórdia do Senhor em todo o tempo. Por isso, quando você estiver numa situação que você quer julgar alguém, tenha misericórdia da pessoa. Porque quando você plantar misericórdia, você vai colher misericórdia. Porque volta e meia você vai precisar de misericórdia, para que o juízo não venha sobre a tua vida. Então não tenta ser juiz. Não tente estabelecer decretos sobre a vida das pessoas, porque Deus é o único que pode fazer isso. Deus. Nem Jesus faz isso. Ele mesmo disse: eu não sou juiz. Eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar o mundo. Foi isso que Jesus disse. Jesus foi bem claro nisso. Ele disse em João 12, verso 47, se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo. Ele disse, eu não julgo, porque eu não vim julgar o mundo, eu vim salvar o mundo. Então, se Jesus, que é maior do que nós, ele não julga ninguém, por que você quer julgar? Então, com Jesus nós aprendemos que fazer julgamento é uma atitude errada. Amém? Segunda coisa que nós aprendemos com Jesus, nós aprendemos com Jesus que vale a pena abrir mão da própria vontade. Vale a pena abrir mão da própria vontade em prol de um propósito maior. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena engolir a própria vontade. Vale a pena anular a sua própria vontade, os seus próprios desejos, em prol de algo maior. Para fazer investimento maior na sua vida espiritual. Para fazer investimento maior na sua vida pessoal. Na vida da sua família. Na vida das pessoas que você ama. Vale a pena, vale a pena. Amém? Vale a pena. Vale a pena a gente abrir mão de certas coisas que a gente quer. Nós só aprendemos isso na íntegra, é com Jesus. A gente aprende com Ele. Que vale a pena a gente abrir mão. Às vezes você fala assim, mas eu queria tanto fazer isso, mas eu vou abrir mão. Quem ama, abre mão. Pai não abre mão para os filhos? Pai sempre abre mão. O pai deixa de comer alguma coisa para deixar para os filhos, sabia? O pai deixa de comprar, o pai e a mãe deixam de comprar para si mesmo, para poder comprar para os filhos. Para ver a alegria dos filhos. Quantos pais que fazem isso? Quem é pai de verdade, quem é mãe de verdade faz isso. Deixa de se beneficiar com alguma coisa para poder favorecer filho. Isso é atitude de pai. Porque investe na alegria do filho. Abre mão. Abre mão. Então vale a pena abrir mão. Vale a pena renunciar. Vale a pena deixar as nossas vontades pessoais, os nossos desejos pessoais de lado, para fazer um investimento maior, porque vale a pena, para poder ver alguma coisa crescer, para ver alguma coisa florescer, vale a pena se sacrificar. A gente não pode ficar só querendo para nós, mas eu quero, está bem, talvez você vai abrir mão, vai perder para poder fazer alguém ganhar. Às vezes vale a pena perder, para ver uma vitória maior. Deus não perdeu o próprio filho para poder ganhar uma multidão? Deus não semeou um filho para poder ganhar uma família, por isso que você está aqui. Então vale a pena. Vale a pena. Então enquanto nós estivermos pensando nas nossas próprias vontades, nos nossos próprios desejos, nas nossas ambições pessoais, o mundo não vai melhorar nunca. E o grande problema do mundo é que todo mundo está preocupado com si mesmo. Foi isso que Salomão disse. O problema é que tudo é vaidade, tudo é vaidade. A gente só tem para poder ser melhor do que o outro. A gente só está querendo para poder ser melhor que o outro, para poder ter mais. Eu quero uma casa, para que a minha casa seja melhor do que o outro. É verdade. A maioria é assim. O mundo é assim. As pessoas querem mais e mais para estar na frente, para ser melhor, para aparecer mais, para ficar mais bonito. Porque tudo é vaidade. Salomão, o homem mais sábio e mais rico do mundo, ele disse que tudo é vaidade. Então, se nós queremos construir um mundo melhor, nós vamos ter que engolir algumas coisas, nós vamos ter que aguentar, vamos ter que sacrificar algumas coisas na nossa vida pelo bem de algumas pessoas ou de alguma coisa.
Quando a gente fizer só o nosso desejo, né, a gente não abre mão de nada para nada, não quer se sacrificar. Se custar alguma coisa, a gente não quer fazer. O mundo vai ficar cada vez pior. Então Jesus nos ensina que vale a pena abrir mão de algumas coisas em prol de algo maior. Amém? Vale a pena, irmãos. João 3,38, Jesus disse: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ele disse: eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Isso Jesus nos ensina. Então aprenda a fazer o mundo ficar um pouco melhor, pagando um preço, abrindo mão de algumas coisas, às vezes até gastando dinheiro. Às vezes a gente gasta dinheiro para poder fazer o outro feliz. A gente paga a conta, né? Para fazer a alegria do próximo. A gente dá carona no carro novo para fazer a alegria das pessoas. A gente convida o outro para jantar e ele não precisa entrar com dinheiro nenhum. A gente banca para poder fazer a alegria da outra pessoa. É assim que a gente faz, para fazer o outro feliz. E como que a gente aprende isso? A gente aprende isso com Jesus, irmãos. Vocês estão entendendo? Então o papel da igreja é colocar a sua própria vida em prol dos outros. Esse é o papel da igreja. A gente renuncia, a gente aguenta, para poder fazer com que as pessoas sejam mais felizes. E aí a gente entrega o nosso tempo, entrega a nossa vida, as nossas vontades. Ah, você poderia estar fazendo qualquer coisa. Poderia, mas hoje você não vai fazer. Você vai estar ajudando o próximo. Isso é investir no ser humano, isso é investir na vida das pessoas. Então vale a pena, amém? Terceira coisa que Jesus nos ensina e que nós aprendemos com Ele: é possível conservar a essência que nós temos, mesmo no momento de dor. É possível. O que acontece geralmente é que quando a coisa aperta, a gente muda a nossa configuração. Tem gente que é inteligente, tem gente que tem sabedoria, tem gente que é espiritual, tem gente que é bom, mas quando aperta a situação, as pessoas mudam. Elas se diluem, elas mudam. Se falta dinheiro, ela muda a personalidade, muda tudo. Ah, mas eu estou sem dinheiro. Mas você não era um homem de fé, você não era uma mulher de fé. E por que você está sem fé agora? Só porque você está sem dinheiro? Ah, só porque fulano te largou? Só porque você perdeu? Você perdeu a fé? Então, o que acontece geralmente é que nós mudamos a nossa essência em função de circunstância. Geralmente, as pessoas mudam, ou elas são conforme a circunstância. Se tem saúde, está feliz. Se está doente, está infeliz. Se tem dinheiro, está feliz. Se não tem dinheiro, não está feliz. Se ganhou, está feliz. Mas se o outro ganhou, não estou feliz. O outro que ganhou, eu queria ganhar. Mas tem dia para perder e tem dia para ganhar. Tem dia que você ganha, tem dia que você perde. E quando o outro ganha, a gente também tem que ficar feliz. Graças a Deus que você ganhou, né? Não é verdade? Então nós temos que aprender a viver e manter a nossa essência como seres humanos, independente de situação ou circunstância. Porque não é circunstância que faz uma pessoa. Não é circunstância que determina o caráter de uma pessoa. Ah, porque eu estou apertado, por isso que eu roubei. Negativo. Circunstância não pode fazer uma pessoa. É possível manter a integridade, a essência de uma pessoa, mesmo no meio da luta. É possível. E como é que a gente aprende isso? A gente aprende com Jesus. É possível. É possível. A gente aprende com Ele. Jesus estava numa cruz, pregado, à beira da morte, sofrendo dor, humilhação. Mas o que Ele fez? Tinha um ladrão do lado dele. E aí o ladrão disse para ele assim: lembra-te de mim quando você estiver no paraíso. Aí Jesus disse para ele: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Ou seja, ele continuou salvando, ele continuou sendo bom, ele continuou sendo solidário à dor dos outros, ele continuou restaurando, mesmo na cruz. Estava na cruz. Quando a gente está na cruz, a gente quer saber de alguém?
Quando você está na cruz, você está preocupado com o problema do seu vizinho, você está preocupado com a dor do outro, você está preocupado se o outro tem ou se não tem. Quando você está na cruz, você está preocupado com o seu problema. Mas Jesus nos ensina que na cruz é possível também se preocupar com os outros. Ou seja, ele não deixou de ser o Cristo. Ele não deixou de ser Jesus. Ele não deixou de fazer o que ele tinha que fazer, de cumprir a sua própria missão, a sua essência de Salvador. A cruz não tirou isso dele não, irmãos. A cruz não removeu isso dele. E o que a vida tem removido? O que o mundo tem tirado de você? Como é que você se tornou tão amargo assim? Porque nós nos tornamos amargos, doentes, pessimistas, desistentes. Por quê? Por causa da circunstância. A circunstância, ela não pode modelar você. Olha o exemplo bíblico dos jovens que foram lançados na fornalha. Eles decidiram não se contaminar com as iguarias dos ímpios. Eles decidiram e vão para o fogo. Então nós vamos para o fogo. Nós vamos para o fogo, mas nós não vamos mudar. Você tem que ir para o fogo e você tem que manter o seu caráter. Você tem que passar apertado, mas você tem que continuar sendo firme. Você pode sofrer humilhação, mas é possível, irmãos. É possível. Se você foi corrompido, se você foi destruído, se você é outra pessoa, porque aconteceu alguma coisa na sua vida que mudou você, Deus está dizendo para você o seguinte: é possível se manter íntegro, fervoroso. É possível. Diante de qualquer circunstância, diante de qualquer situação adversa. Talvez a adversidade está falando para você, muda. A adversidade está falando para você, olha, muda, deixa de ser boazinha. Deixa de ser bonzinho. Deixa de ser honesto. Deixa de ter paciência, deixa de ter fé. Mas Deus está dizendo para a gente o seguinte: é possível conservar a nossa essência. É possível, porque a Bíblia nos ensina, diante de qualquer dor, é possível, porque Jesus não mudou o seu foco, não mudou a sua missão, não mudou o seu coração. E ele veio como homem, tá? Veio como homem, ele não mudou. O que tem acontecido é que muitas pessoas, elas são conforme a circunstância. Elas têm sido conforme a circunstância. E você não conhece ninguém, na verdade. Você só conhece a pessoa quando ela está feliz e ela fala, nossa, Deus é fiel, Deus é bom, olha como Deus é bom. Por que Deus é bom, meu irmão? Porque, olha, eu estou com tanto dinheiro no banco, eu ganhei um aumento, eu estou feliz da vida e Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, é fiel, olha, minha família é uma bênção. Mas e quando as coisas começam a se dissolver? Que a Bíblia diz que há tempo de ganhar, há tempo de perder, há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de plantar, há tempo de colher. E nós precisamos nos manter em toda e qualquer situação. É difícil? Mas é possível. E isso o próprio Jesus nos ensina. Então, circunstância não vão determinar o seu caráter. Amém? Olha para a pessoa do seu lado e diga: circunstância não vão modelar o seu caráter. É isso, não vai modelar. Deixa queimar, vai passar. Vai passar. Deixa doer, vai passar. Deixa eles te humilharem, vai passar. Vai passar. Tudo passa, irmãos. Tudo passa. A dor passa. A dúvida passa, o medo passa, a insegurança passa, a humilhação passa. Tudo passa. Nada melhor que um dia após o outro. Passa. Então espera, tenha paciência, porque o Senhor está te ensinando isso. Jesus nos ensina que é possível se manter firme, mesmo no meio da dor. Amém? E existe mais uma coisa, a quarta coisa que o Senhor nos ensina aqui na sua palavra, que nós podemos glorificar a Deus na nossa forma de viver.
Ele nos ensina que nós podemos glorificar a Deus na nossa forma de viver. A gente não só glorifica a Deus quando vem na igreja. Ah, porque eu estou aqui, então é o dia de eu glorificar a Deus, é quando eu abro a Bíblia, quando eu me prostro diante de Deus. Não, eu posso glorificar a Deus na minha forma de viver. E como que a gente glorifica a Deus na nossa forma de viver? O que eu faço? O que eu faço é bom aos olhos de Deus? O trabalho que você faz, o lazer que você faz, os lugares que você frequenta, o que você fala, o que você assiste, isso agrada aos olhos de Deus? Isso é bom ou não é bom? E se você quer glorificar a Deus, você pode glorificar Ele principalmente na sua forma de viver. Você glorifica a Deus com o seu namoro. Como é o seu namoro? Como é o relacionamento na sua casa? Esposo, esposa. Existe honra nesse casamento? Como é o seu relacionamento com as pessoas? Como você trata os seus filhos? Como você interage com o seu patrão na empresa que você trabalha? Você só quer levar vantagem? Você só trabalha quando eles estão perto? Quando eles saem, você para? Mas quando você faz isso, você não glorifica a Deus. Nós temos que glorificar a Deus em todas as coisas que nós fazemos, nos negócios que nós fazemos, nas operações que nós fazemos todos os dias. A Bíblia diz que nós devemos honrar a Deus em todos os nossos procedimentos. Quantos procedimentos você faz num dia? Quantas negociações? Quantos movimentos que você faz? Quantas palavras que você diz? Quantos pensamentos que vêm na sua cabeça? Com quantas pessoas você se encontra durante o dia? Você tem glorificado a Deus na sua forma de viver? Porque Jesus nos ensina que nós podemos glorificar a Deus na nossa forma de viver. João 17, verso 4, ele disse: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Eu te glorifiquei na terra. Ele não tinha morrido ainda. Ele iria glorificar a Deus com a sua morte, mas ele já tinha glorificado também na sua forma de viver, porque tudo que ele fazia era para glorificar o nome de Deus. Quando você é uma pessoa boa, você glorifica o nome de Deus. Quando você é uma pessoa positiva, uma pessoa de fé, uma pessoa que faz o bem, você glorifica o nome de Deus. Quando você é amiga do bem, amigo do bem, você glorifica o nome de Deus. Jesus glorificou a Deus na sua forma de viver e na sua forma de morrer. Morreu glorificando. Morreu glorificando a Deus na sua forma de morrer. E como é que a gente glorifica? A gente glorifica na nossa forma de viver. Porque morrer é muito para nós, né? É muito para a gente. Então vamos glorificar a Deus na nossa forma de viver. Glorifica a Deus na sua forma de viver. Amém. Jesus nos ensina que isso é possível. A quinta lição que Jesus nos dá, segundo a palavra de Deus, Ele nos ensina: a dor, ela tem o poder de nos instruir, nos ensinar. Jesus nos ensina isso. Ele nos ensina isso. Ele está dizendo para a gente: olha, a dor, ela é uma instrução. A dor, ela traz consigo uma instrução. Não existe dor sem instrução, não existe. Toda dor, ela é carregada de instrução. Ela só é permitida para nos instruir. A dor diz assim: algo está errado. É isso que a dor está dizendo para você. Quando dói alguma coisa aí no seu corpo, ela está dizendo para você assim: algo está errado. E quando não dói? Você morre. Já pensou? Seu corpo está acabando, não tem dor. Você coloca a mão no fogo, você não sente nada. Daqui a pouco você está com a mão queimada. Daqui a pouco você vai apagar de uma vez. A dor, ela sinaliza que algo está errado. Então a dor, ela é algo positivo. Dá para entender isso? Algo positivo. Porque ela traz instrução. E se você está sofrendo, se tem algo doendo, é porque Deus está dizendo para você: tem algo que está errado, tem algo que está fora do lugar. Pode ser a sua própria vida. Pode ser a sua própria maneira de viver. Está doendo? Porque algo está errado. Quando estiver certo, vai parar de doer. Toda vez que estiver fora do lugar, vai doer. Então, quando está doendo, quando nós somos feridos e machucados, Deus nos ensina: eu estou trazendo uma instrução para você, estou dizendo para você que a tua vida está errada. Eu estou dizendo para você que a sua maneira de agir está errada. O que você está fazendo, o que você está pensando está errado.
E aí você tem uma oportunidade para crescer. Quando você entende que a dor ela é carregada de instrução, você não vai reclamar da dor. Você não vai xingar Deus. Você não vai falar que Deus é infiel. Você vai perguntar para Deus: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? O Senhor quer me ensinar o quê? Me ensina. Me mostra o que está errado na minha vida, som no meu coração e me diz por que está doendo, por que as coisas na minha vida não dão certo, por que está tudo fechado, por que está tudo parado. Então, o que eu preciso aprender? Então, abre-se uma porta de aprendizado. Você é colocado no banco do aprendizado de Deus quando você tem um coração quebrantado. Mas quando você é duro de coração, você fala: Deus não vale nada. Deus ama o outro irmão, mas não me ama. Deus, ele não é bom, Deus não é misericordioso. Porque eu estou sofrendo. Não, Deus está te dizendo: coloca a tua vida num lugar. Deus está dizendo: a maneira de viver está errada, por isso que dói tanto. A gente aprende isso com Jesus, que a dor tem o poder de nos instruir, irmãos, instruir. Hebreus capítulo 5, verso 8 diz assim: ainda que ele era filho, ele aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Isso é um ensino. Jesus humano aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. O Jesus humano padeceu, e o padecimento, a dor, trouxe mais instruções para a vida dele. Mais instruções. Mas não era Deus? Jesus crescia, irmãos. Conhecimento e graça. Jesus crescia, entendimento. Jesus estudava. Jesus era mestre, porque conhecia a lei. Era carpinteiro. Aprendia com o Senhor. Aprendia com a vida. Amém? Então ele nos ensina isso. Que a dor, ela tem o poder de nos instruir. Você tem aprendido com a dor? A dor tem te ensinado? A dor te fez crescer? Tem gente que cresceu por causa da dor. Tem gente que está crescendo por causa da dor. Quanto mais dói, mais a gente cresce. É assim que a gente cresce. Compreendendo a dor. Sexta coisa que nós podemos aprender com Jesus. E isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Nós podemos perdoar verdadeiramente as pessoas que nos fazem mal. A gente aprende isso de verdade com Jesus. Não é perdão assim que você fala: eu perdoei, tá bom, não vai para lá, eu vou para cá. Não, não é isso não. Nós aprendemos sobre perdão verdadeiramente com Jesus. Aí dói, não dói? Dói. Com Jesus nós aprendemos assim, que perdoar é possível. E nós podemos perdoar quem? Quem que a gente perdoa? A gente perdoa quem nos fez mal. Nós não perdoamos quem nos faz o bem. Você não precisa perdoar, perdão é para o mal. Tem gente que diz assim: mas é impossível perdoar, eu não consigo. É lógico, perdão é para isso, é para coisas que não tem jeito. O perdão é feito para coisa que é difícil. O perdão não é feito para os amigos, para quem te trata bem. O perdão é feito para coisas difíceis. Jesus nos ensina: é possível perdoar as pessoas que nos fazem mal. É possível. Que nos machucam, pessoas que nos maltratam, que falam mal da gente. É possível. Mas é difícil para mim, eu não consigo. Não, é possível perdoar, porque o perdão liberta, o perdão recicla a nossa vida, tira a sujeira da nossa vida. Quando eu libero o perdão, eu tiro as imundícias da minha vida, eu deixo de ser um saco de lixo. Quem não perdoa é cheio de lixo. Tem que fazer uma reciclagem espiritual perdoando, liberando perdão para as pessoas. E se existem inimigos na sua vida, pessoas que te querem mal, ore por essas pessoas e abençoe essas pessoas, porque Deus vai fazer com que essas pessoas puxem a sua carruagem. É isso que Deus faz, não é verdade? Eles vão promover você. Deus vai usar os seus inimigos para te promover. Mas como que a gente consegue? Orando por essas pessoas, e não amaldiçoando as pessoas, mas sim abençoando, dizendo: Deus, abençoe essa pessoa que está me perseguindo, abençoe essa pessoa que está falando mal de mim, abençoe essa pessoa que quer o meu mal. Abençoe. E essa pessoa, ela vai fazer com que você seja promovido. Ela vai provocar a sua promoção.
Deus vai fazer ela provocar a sua promoção. Porque Deus vai fazer isso. Então ore pelas pessoas que te perseguem. Ore pelas pessoas que te querem mal. Ore pelas pessoas que te odeiam. E orar pelas pessoas é uma atitude de estar perdoando. Então é possível perdoar pessoas que nos magoaram e nos ofenderam profundamente. Talvez você está hoje aqui pensando, isso não é possível. Mas Jesus disse que é possível e Ele nos ensina a perdoar. E isso que Ele nos ensina a perdoar. Nós podemos perdoar. Em Lucas 23 Ele fez isso. Na cruz Ele disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Estevão disse, perdoa. Não impute sobre eles esse juízo. Não impute sobre eles. Perdoa. Perdoa eles. Estevão sendo apedrejado. Jesus sendo crucificado. E eles estavam ali negociando a roupagem de Jesus. E Jesus dizia, perdoa. E eles passavam perto de Jesus e diziam assim, você não é o Filho de Deus? Você não tem poder? Salva-te a ti mesmo. O próprio ladrão disse isso para ele. Por que você não se salva? Você não é Filho de Deus? E ele, com todo o poder na cruz, ele poderia dar apenas um sinal. Apenas piscar os olhos. E Deus traria uma milícia de anjos sobre aqueles ofensores. Mas ele, na cruz do Calvário, sendo crucificado, ele disse, Pai, perdoa eles. Porque eles não sabem o que fazem. E isso é uma lição para a nossa vida. Então é possível perdoar as pessoas que nos fazem mal. É possível perdoar as pessoas que nos fazem mal. Quem nos ensina isso? Jesus. Ninguém melhor do que Jesus para nos ensinar, porque Ele foi traído pelos seus amigos. Ele foi negado. Ele foi humilhado pelo seu próprio povo. Ele foi condenado pelo seu próprio povo. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. É isso que João disse. Ele veio para salvar a nação de Israel, mas a nação não quis Jesus, rejeitou Jesus, mas mesmo assim, ele disse, perdoa. Perdoa. Você consegue perdoar? Você consegue falar para o seu pior inimigo, a pessoa que mais te ofendeu na sua vida, e perdoar essa pessoa? Vai pensando sobre isso aí. Mas é possível. Em Jesus a gente consegue. E a última coisa que nós aprendemos com Jesus: não há nada na vida que nós não podemos suportar. Não há nada na sua vida que você não possa suportar. Nada. Nada. Se você disser assim, mas eu não aguento essa situação. Você aguenta sim. Você falar, se acontecer isso comigo, eu não aguento. Não se aguenta. Não há nada na vida que nós não podemos suportar. Não existe nenhum tipo de ofensa, nenhum tipo de agressão, nenhum tipo de violência, nenhum tipo de traição, nenhum tipo de dor que nós não podemos suportar. Nós podemos suportar sim. É possível. Alguém que desistiu de si mesmo porque um dia foi ferido, porque um dia foi magoado, foi maltratado, eu digo para você, você desistiu porque você quis desistir. Você desistiu da sua vida, desistiu dos propósitos de Deus, desistiu de tudo, não acredita mais em nada porque você quis desistir. Porque se você quisesse, era possível, é possível enfrentar qualquer tipo de desafio, enfrentar qualquer tipo de dor, atravessar qualquer dor, qualquer tipo de humilhação e sair do outro lado, dando glória a Deus. É possível. Com quem que a gente aprende isso? Com Jesus. Porque Jesus disse aqui, na palavra dele, ele disse, tenho-vos dito isso, João 16, verso 33, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então vocês terão aflições, mas eu venci o mundo. E comigo vocês podem vencer qualquer tipo de dor, qualquer tipo de tribulação que vocês tiverem. Ele disse isso. E o apóstolo Paulo também confirmou essa verdade em Filipenses, que é o tema que nós temos pregado todas as quintas-feiras. Ele disse, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ele disse, eu posso todas as coisas, eu posso suportar qualquer coisa, eu posso vencer, eu posso passar por qualquer tipo de tempestade em Cristo que me fortalece, porque Ele me fortalece. Foi isso que ele disse na sua palavra. E eu vou repetir o texto de Mateus que eu li no início. Ele diz, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, aprendei de mim. Aprendei de mim. Por quê? Porque eu sou manso, ele disse.
Eu sou manso. Sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão, nós encontraremos descanso para a nossa alma. É por isso que ele está dizendo, ó, aprendei de mim, gente. Aprendei de mim, aprenda comigo, porque eu sou manso, eu sou humilde. E vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. Senão vai ser uma alma cansada para o resto da vida. Cansado da vida, cansado de tudo, cansado de sofrer, cansado de ser humilhado, cansado. E o cansaço tem abatido muitas pessoas. Pessoas cansadas transferem isso para os filhos. Aí você tem filho cansado. Filho que não quer saber mais da vida, está desistindo de tudo. Porque a gente é cansado demais e a gente acaba transferindo esse marasmo para eles e para as pessoas que estão ao nosso redor. Se você for um cansado, uma alma cansada, você vai trazer um ambiente negativo para o seu trabalho, para a sua família, para a sua igreja, para as pessoas que te amam. Você vai destruir a fé dessas pessoas. Porque é um monte de alma cansada, né? A verdade é essa. O mundo está cheio de alma cansada. Porque as pessoas não querem Jesus. Mas ele disse, aprenda comigo. Eu sou manso, eu sou humilde de coração. Vocês encontrarão descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, não é pesado. Ele está dizendo, andar comigo não é difícil. Andar comigo, aprender comigo não é difícil. Não é um jugo, não é a canga que coloca nas costas. É leve, é suave, é bom. Amém? Nós aprendemos todas essas coisas com Jesus. E quando a gente aprende, a gente fica descansado. E a gente enfrenta a vida de cabeça erguida e nós conseguimos atingir os nossos objetivos. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A vida não é fácil. A vida é difícil e as pessoas são difíceis. E nós precisamos de uma força espiritual que nos ajude a fazer um mundo melhor. Amém? Então vamos orar, fique de pé. Em nome de Jesus. Você precisa sair daqui com uma expectativa nova, com uma visão nova da sua vida. Você precisa ver o seu futuro, ter uma visão positiva de si mesmo, das coisas de Deus para a sua vida. Você precisa acreditar, precisa ter fé. Esse peso espiritual que está sobre os seus ombros vai sair em nome de Jesus. E você vai ser uma pessoa leve, e a sua leveza vai influenciar as pessoas. Você precisa ser liberto. Você precisa renascer. Coloca a mão no teu coração em atitude de submissão ao Senhor. Para que a palavra entre em você, para que possa edificar a tua vida. Porque você tem que aprender com Jesus. São coisas que a gente só aprende com Ele. Enquanto você coloca a mão no seu coração, você está dando uma oportunidade para ser ministrada pelo Espírito Santo. E Deus trabalha em você. Eu vou orar por você. Pai Santo, no nome de Jesus, cada pessoa que está aqui, Senhor, precisa de respostas. Precisa de bênçãos do Senhor. Precisa do calor do Senhor no coração delas. Quando o Senhor está, tudo muda, Senhor. Fortalece essas pessoas. Renova a vida dessas pessoas. Ó Deus, derrama da tua unção poderosa e venha refrigerar a alma. Venha trazer descanso, Senhor, para essas pessoas. Venha trazer paz, Senhor. Abre as portas que estão fechadas no nome de Jesus e quebra as cadeias da opressão. Tudo que não provém do Senhor seja eliminado nesta noite no poder do nome de Jesus. E toda raiz de amargura seja removida agora. Arranca pela raiz o ódio, o rancor. Arranca essa dor e renova essa pessoa, Senhor. Coloca o teu sangue, Jesus, o sangue que foi derramado na cruz do Calvário, e venha restituir todas as perdas que cada um teve aqui. Ó Jesus, opera as tuas maravilhas. É necessário que cada pessoa que recebe decretos, orações, sejam transformadas e sejam libertas. Muda a história deste povo, muda a história dessas vidas. Opera, Senhor, entra na vida delas, entra na família, entra, Senhor Deus, nas finanças, entra no trabalho, entra no coração, Deus, no casamento, meu Deus, no namoro, em nome de Jesus. Restaura esta vida para a honra e glória do teu nome. Deus, o teu Espírito Santo tem poder, Senhor, tem poder para transformar, para restaurar. E eu entrego nas tuas mãos, crendo na ação do teu Espírito Santo.
Ó Deus, venha tirar o mal, venha curar a doença espiritual, venha curar a doença física, a doença psicológica. Ó Deus, tira, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, traz uma nova história, traz uma nova vida para ela. Ó Deus, remove, Senhor Deus, todo o mal, em nome de Jesus. Eu declaro a tua vida abençoada, declaro a tua vida uma bênção, declaro prosperidade sobre a tua vida, restauração e renovo, e paz, paz de Jesus sobre ti, paz dele, a paz que o mundo não pode te dar, só ele pode te dar. Receba a unção de Deus e a bênção de Deus sobre ti, e seja um vencedor, podendo todas as coisas em Cristo que te fortalece. Aleluias, glória a Deus, aleluias. Vamos adorar a Deus agora. Feche seus olhos, mantenha seus olhos fechados. Nós vamos encerrar adorando a Deus. Eu preciso aprender um pouco aqui. Ouça essa canção. Eu preciso aprender um pouco ali. Ouça a canção. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção e é preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que te ama, Ele quer te dar as mãos. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Aleluias, glória a Deus, aleluias. Você é muito maior do que você imagina, amém?